Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rondinelli Salvador Silva. E o meu é Yara Garcia Silva. Nós somos médicos psiquiatras e esse é o Psiquiatria AD. O tema desse episódio é transtorno de ataque de pânico. Psiquiatria AD é um podcast sobre saúde mental a partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento. Podcast é uma forma de comunicação similar ao programa de rádio, em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha, estuda ou se diverte fazendo outras coisas. Psiquiatria AD é um podcast independente, sem patrocínios ou conflitos de interesse, com lançamento semanal aos domingos. Pedimos então para que nos ajude divulgando os episódios e compartilhando nossos perfis do Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube. Eles podem ajudar alguém. Essa semana falaremos sobre transtorno de pânico, mais popularmente conhecido como crise de pânico ou apenas pânico. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, um transtorno que atinge 2 a 4% da população brasileira. O que a população em geral conhece do transtorno de pânico é que o quadro se apresenta em crises que podem causar uma sensação de que a pessoa irá morrer ou de um medo intenso de algo ruim que pode acontecer. Mas o que mais podemos falar sobre o transtorno de pânico? Antes de começar, gostaria de lembrar você que está nos ouvindo que quando o podcast Psiquiatria AD fala sobre diagnóstico, o objetivo não é substituir uma avaliação profissional. A gente quer aqui difundir informação e ajudar a sociedade a entender melhor como pensam os psiquiatras e assim diminuir preconceitos, ofertar informação técnica de qualidade para pessoas em sofrimento, amigos, familiares ou até você que quer simplesmente saber mais sobre o assunto. Esse episódio não substitui uma avaliação médica e, em caso de necessidade, é fundamental o suporte profissional. Agora, voltando ao nosso tema, eu tenho percebido que o termo pânico tem se popularizado nos últimos anos, de forma muito similar ao que aconteceu com a bipolaridade, como você confere no episódio 24 do podcast Psiquiatria AD, Transtorno Afetivo Bipolar. Acontece que nos dois casos a gente fica feliz em saber que falar sobre o tema tem se tornado cada vez mais comum, mas também fica preocupado com a maneira como tem sido esse uso. Uma das primeiras questões que surge é quanto ao nome. Tecnicamente, a medicina trabalha com o nome transtorno de ataque de pânico e não o síndrome do pânico. Então, para facilitar, nós vamos falar sobre transtorno e síndrome como sinônimos nesse episódio. Nos episódios 22 e 23 desse podcast, a gente tratou sobre a definição de transtorno mental. Então, se você quiser saber mais, vale a pena ouvi-los. Eu vou me focar aqui em entender o que é esse tal pânico e como a gente começou na psiquiatria a lidar com ele. Os sintomas de um ataque de pânico já são bem conhecidos faz um bom tempo, e eu estou separando aqui ataque de pânico do transtorno. A gente vai falar primeiro sobre o ataque e depois ela vai falar para a gente sobre o que é o transtorno especificamente. A própria origem do termo remonta ao tempo da antiguidade, especificamente da Grécia Antiga. A gente está falando aqui de algo que se iniciou cerca de 4.000 anos atrás na história da humanidade. A origem do termo se dá a partir da história de Pan, divindade do panteão grego, cuja imagem é frequentemente associada a encontros festivos, sedução e busca por companhia feminina. Vocês devem conhecer a imagem. É um sujeito de altura média, tem chifrinhos, tem cascos de bode e anda saltitando tocando uma flauta. Uma característica pouco lembrada dessa divindade era de infundir medo tão perturbador a quem estivesse próximo, inclusive outros deuses. Pânico, portanto, se associa à ideia de medo. A diferença é que, como a Era vai mostrar daqui a pouco, tal medo não demanda um objeto. A sensação acontece sem que haja uma situação, relação ou causa reconhecível pela pessoa que está sofrendo o ataque de pânico, ou também por quem está ao seu redor. A pessoa que passa por um ataque de pânico relata uma sensação de medo que surge e se instala em minutos no máximo, gerando uma sensação que envolve sintomas físicos e mentais. Portanto, é comum uma sensação de medo iminente que pode ter um tema possível de ser expressado ou não, aceleração do pensamento, pensamentos repetitivos que a gente chama de ruminação, além de receio de que a própria vida ou até a vida de outra pessoa importante para si possa estar em risco. Além disso, está associado a sintomas físicos também, que podem ser aceleração dos batimentos cardíacos, da respiração, dores no peito e outras regiões do corpo, sensação de que há algo na garganta que não deixa a pessoa respirar, tremores, perda de força e formigamento. Até desmaio pode acontecer por estes e outros sintomas. O ataque dura minutos em média. Alguns autores falam em até 5 minutos, e daí passam a desaparecer em segundos ou minutos novamente.
Apesar de parecer curto quando pensamos apenas nos números, para a pessoa que sofre o ataque parece uma eternidade, e não só para ela. Para quem está próximo e procura ajudar, a sensação de urgência também é imensa. Você já deve ter ouvido que antigamente não existia tanto sofrimento assim. No caso do ataque de pânico, é muito bem documentado que isso não é verdade. Ali pelo século XIX, os sintomas já eram bem conhecidos. Freud, conhecido como pai da psicanálise, cuidou de pessoas com esse mesmo quadro, particularmente egressos de guerra do seu período. No século XX, houve uma evolução do entendimento desses ataques. Percebeu-se que existem pessoas que têm um ou alguns ataques de pânico ao longo da vida. Passou-se assim a estabelecer que o ataque de pânico poderia ser apenas evento isolado para alguns e que outros tantos sofreriam de um transtorno de ataque de pânico, condição na qual esses ataques ocorreriam de forma frequente e tinham um grande impacto na vida da pessoa em sofrimento. Eu sei que você está esperando a gente falar sobre transtorno de ataque de pânico, mas antes disso queria contar uma coisa. Existem condições que aumentam o risco de ter um ataque de pânico, tais como impedir o sono de uma pessoa, uso de substâncias químicas tais como as metanfetaminas e cocaína, ou até situações de grande impacto emocional. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Segue aí, Yara. Bom, Rodinelli, para a gente falar sobre o transtorno de ataque de pânico, nós podemos falar um pouquinho mais sobre os sintomas dele. Então, quando se trata do transtorno, as crises que acontecem, elas são recorrentes e inesperadas. Elas podem estar associadas ou não, e frequentemente não estão associadas às crises de ansiedade. Essas crises são um surto abrupto de medo intenso ou desconforto intenso que alcança um pico em minutos. E nesse pico, nós podemos observar sintomas como palpitações, então o coração fica acelerado, você sente o batimento do coração e também o que a gente chama de taquicardia, né? Uma aceleração do coração. Sudorese, que é quando a pessoa começa a suar muito. Tremores ou abalos quando a gente tem tremores um pouco maiores, assim, um pouco mais chamativos. Também a gente pode apresentar sensações de falta de ar ou sufocamento. Muita gente durante a Covid apresentou sintomas de pânico, né? Sintomas do transtorno de ataque de pânico e associou aos sintomas da Covid. E depois, quando se acalmou, viu que não era nada disso. A pessoa também pode apresentar dor ou desconforto torácico e é comum confundir os sintomas com os do infarto. Pode ter também náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem e até desmaio. As pessoas também podem ter calafrios ou ondas de calor e sentir uma anestesia ou uma sensação de formigamento em mãos, pés, pernas, boca. Elas podem ter também sensações de que estão num sonho, ou melhor, num pesadelo, e que o que estão passando não é real. Ou então uma sensação de não se reconhecer no meio daquela crise, não reconhecer o seu corpo no meio daquela crise, ou então não reconhecer o lugar em que elas estão. É muito comum também apresentar o medo de perder o controle, o medo de enlouquecer e até mesmo o medo de morrer. Esses sintomas que eu acabei de citar, eles devem estar associados a uma apreensão ou uma preocupação persistente sobre esses ataques. E até mesmo levar as pessoas a terem uma mudança significativa no comportamento relacionado a esses ataques. Então a pessoa começa a mudar a sua forma de agir para evitar tais crises. Para você que chegou até aqui, esse é o podcast Psiquiatria D que convida você a conversar sobre o transtorno de ataque de pânico. O transtorno de ataque de pânico é a condição em que a pessoa sofre de ataque de pânico não uma, mas diversas vezes. Crianças, adultos e idosos podem sofrer desse transtorno mental, o que pode fazer algumas diferenças na apresentação dos sinais e sintomas. Crianças, por exemplo, têm mais dificuldade em colocar em palavras os pensamentos de medo. A maior parte das pessoas afetadas passam a relatar seus sintomas entre o final da adolescência e início da vida adulta, mas os sintomas podem se iniciar a qualquer momento da vida, e é 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens. E aqui a gente precisa falar de algo que sempre nos causa dúvida. Existem trabalhos que contestam essa relação de maior número de mulheres entre os afetados. Não só no transtorno de ataque de pânico, mas em outros transtornos mentais, os homens tendem a ser mais resistentes a procurar ajuda, fazendo uso de outros recursos para diminuir os sintomas, tais como o álcool. Além do risco de piora dos sintomas e de uma evolução ruim, ainda se colocam em risco de desenvolvimento de uma relação de dependência química, gerando ainda mais sofrimento. Daí a importância, você acompanha a gente aqui no Psiquiatria D bem sabe, de falar sobre o sofrimento mental e seu impacto na vida das pessoas de forma objetiva e sem preconceitos.
O estigma associado aos transtornos mentais leva pessoas a tentarem esconder os seus sintomas, o que tem impacto significativo em suas vidas. É possível que a pessoa passe a evitar eventos fora de casa, passando a se isolar. Imagine você o prejuízo que essa pessoa possa ter em sua vida profissional, familiar, amorosa em decorrência disso. E mais, esse movimento pode se converter em um ciclo vicioso, no qual a pessoa passa a associar estar em ambiente aberto com maior risco de ter um ataque de pânico. Não é esperado que esse transtorno desapareça por si só. Ainda que ele possa melhorar e piorar por alguns períodos, o mais comum é que os sintomas permaneçam prejudicando a vida da pessoa ao longo de toda a sua existência, se não há tratamento, como a Era vai contar pra gente daqui a pouco. É frequente também que a pessoa que sofre do transtorno de ataque de pânico possa sofrer de transtorno de ansiedade generalizada, outro tema que a gente vai tratar no futuro aqui no podcast. Com impactos tão grandes na vida da pessoa, a gente passa a entender como o tratamento é fundamental, envolvendo o uso de diversos recursos, mudança de estilo de vida, medicamentos, suporte psicológico, dentre outros. Conta pra gente como funciona esse processo, Yara. Bom, Rondinélio, o tratamento para o transtorno de ataque de pânico vai desde a psicoeducação, como forma de orientar os que sofrem com o transtorno e seus familiares sobre o quadro e formas como lidar melhor e em segurança com as crises. O tratamento também passa pela introdução e retomada de hábitos saudáveis diários, como ter bons hábitos alimentares, rotina saudável de sono, inclusão de atividade física, tudo isso no dia a dia. O tratamento também pode ser medicamentoso, e ele se dá com diversas medicações, sendo as mais usadas os ansiolíticos, que a gente usa como medicação de resgate, ou seja, ela vai ter um efeito rápido nos momentos de crise, mas não tão duradouro. E também outra medicação muito usada são os antidepressivos, que farão um tratamento a longo prazo. A psicoterapia ela é uma grande aliada no tratamento, e através dela, a pessoa que sofre com os ataques de pânico ou com o transtorno de ataque de pânico pode conseguir entender melhor em quais circunstâncias podem ter a crise e a lidar de forma a não evitar e ter o seu dia a dia atrapalhado com medo de ter as novas crises. Bom, para você que chegou até aqui, vamos de resumo então. A gente começou falando aqui sobre a importância de se diferenciar o ataque de pânico do transtorno de ataque de pânico e a relevância que esse tema tem tomado no século XIX até os dias de hoje. A Yara trouxe pra gente também uma conversa muito bacana sobre como é que é feito o diagnóstico, como é que a gente pensa sinais e sintomas e como é que a gente pode fazer para lidar inicialmente com isso. Falei um pouquinho aqui também sobre como é que é o desenvolvimento, os primeiros sintomas, em que fase que acontece e até as diferenças entre jovens, adultos, mulheres e homens. Por fim, a Yara falou sobre o tratamento desses sintomas, especificamente no contexto do nosso dia a dia. E para você que ouviu até aqui, curta o podcast Psiquiatria D e nos siga nas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter. Você pode ouvir o Psiquiatria D nos principais agregadores como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e no YouTube. Compartilhe esse episódio com alguém. Ele pode ajudar. Para você que quer ver o tema sob um outro ângulo, a gente recomenda um filme dos idos de 1999, mas que continua engraçado até hoje. E veja, não foi tão fácil assim encontrar um filme adequado porque existem alguns filmes. A gente ficou inclusive em dúvida com relação a outro que a gente vai citar em outros episódios no futuro. No episódio de hoje a gente vai de A Máfia no Divã. Neste filme, Robert De Niro faz um papel recorrente na sua carreira, um membro da máfia italiana nos Estados Unidos. Além das situações já bem conhecidas, o filme trata com bom humor o processo de tratamento dele junto a um psiquiatra, abordando de forma, claro, hollywoodiana, os empates e resultados nesse momento. Vale muito a pena conferir. Bom, Rondinelli, bom pessoal, por hoje é só. Até semana que vem. É isso aí, gente. Até a próxima.